Boa noite, queridos amigos. São 19 horas, nós vamos começar o nosso evangelho dessa noite, sempre com muita alegria no coração, sempre considerando que esse é o nosso momento mais importante do dia, que é o nosso momento de encontro com Jesus. É o momento de nós nos alimentarmos espiritualmente, de nós nos fortalecermos. Então, é um momento muito importante, o mais importante do dia. Motivo de muita alegria e sempre de muita gratidão. Vamos então, para nós iniciarmos, fecharmos os nossos olhos, acalmando profundamente o nosso pensamento, asserenando as nossas emoções, procurando esquecer todos os acontecimentos do dia de hoje. Vamos nos concentrar em nós mesmos e vamos perceber a presença dos espíritos amigos que se aproximam de nós nesse momento tão importante do nosso dia. Aprendamos a sentir os espíritos amigos, o ambiente espiritual. Ligados a esses espíritos generosos e bons, vamos unir os nossos corações numa prece. Amigo Jesus, mestre querido, recebe a nossa gratidão por estarmos aqui unidos em teu nome, por essa oportunidade desta noite, de estarmos entre amigos em torno dos teus ensinamentos luminosos. Abençoa a nossa reunião, Senhor, que os teus mensageiros aqui dispostos possam nos inspirar, nos amparar, envolvendo cada um de nós com suas vibrações suaves, facilitando a nossa compreensão e, especialmente, aumentando a nossa sensibilidade. Somos muito gratos a essa equipe espiritual que nunca nos abandona, que nos envolve com seu carinho, com seu amor. Obrigado, amigos. Obrigada, mestre amado. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então começar mais um evangelho, um momento que nos une, né? Estamos tão distantes, né, uns dos outros fisicamente, mas nos reunir, nos aproximar pelo evangelho, realmente é uma oportunidade maravilhosa, né? Nós estamos estudando o capítulo 13, né? E que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E nós vamos estudar um item chamado a beneficência. Esse item ele é composto de 6 mensagens. Ontem nós já estudamos 2. Hoje nós vamos estudar mais 2, a número 13 e a número 14. Ambas são de Cáritas. São mensagens muito esclarecedoras, amigos. Vocês vão gostar. Mas antes da gente ver as mensagens, eu queria fazer algumas considerações com vocês. O que é beneficência mesmo? Se a gente vai lá no dicionário, a gente vai achar uma porção de coisas. A gente vai achar, especialmente assim, a disposição para fazer o bem e ajudar os outros. A gente acha, assim, caridade, humildade, bem, muitas definições. Habitualmente, a gente chama de beneficência a caridade material. Então, se o nosso irmão precisa de uma roupa, se ele precisa de um alimento, se ele precisa de um abrigo, nós oferecemos, e a isso nós chamamos beneficência, certo? Então, um sinônimo que a gente usa habitualmente seria esse de caridade material. Mas a doutrina espírita, nesse ponto, como em muitos outros, e muitos em todos os pontos, amplia muito a nossa compreensão. Tem uma mensagem de Emmanuel que eu quero dividir com vocês, que é muito interessante, que chama dupla beneficência. Eu achei importante trazer esses comentários antes, porque depois, quando a gente for ler a mensagem, a gente vai estar com eles ainda fresquinhos na cabeça, vai nos ajudar
a refletir melhor. Olha só o que Emmanuel diz. Dupla beneficência é o nome da mensagem. A beneficência, na forma externa, é suficientemente conhecida. Toda organização social é uma bênção de Deus, atenuando a penúria e o sofrimento onde surge. Existe, porém, a beneficência mais íntima, que se comunica de alma para alma, nas bases do silêncio e da compreensão. A beneficência mais íntima socorre a pessoa em necessidade sem aparecer. Fala-lhe aos excessos do espírito, sem palavras articuladas. Apoia-lhe a vida sem mostrar-se e ilumina-lhe o coração sem ofuscar-lhe. Então, Emmanuel traz para nós que existe dois tipos de beneficência. A externa e uma íntima, interna, que é aquela de espírito para espírito, é aquela em que nós colocamos o que nós temos de melhor, o nosso sentimento. Tudo que nós tivermos construído de melhor, nós podemos colocar quando a gente for distribuir uma cesta básica. Nós podemos chegar lá e distribuir assim, de qualquer maneira, mas nós podemos chegar lá com a nossa melhor vibração, com o nosso melhor sentimento, envolvendo aquele irmão com o nosso carinho, com a nossa compreensão. Então, a isso ele chama beneficência íntima. Então, ele dá um conselho para a gente. Nessa época que são tantas as dificuldades materiais, eu achei esse conselho muito importante da gente ter ele sempre na cabeça, sabe? Porque muitas vezes a gente se acomoda muito e a gente espera as pessoas nos pedirem. E a gente precisaria ser um pouco mais atento para a necessidade dos outros. Então, ele nos diz assim: se conheces a necessidade de alguém, não espere que esse alguém se coloque de joelhos a suplicar-lhe, a suplicar-te favor e estender-lhe o auxílio de que possas dispor. Então, gente, tem tanta gente precisando, tem muita gente precisando. Nós estamos em épocas muito difíceis, em épocas de provações muito difíceis. A Terra toda. Então, a gente não deve esperar ninguém nos pedir, ajoelhar-se, suplicar. Abramos os nossos olhos e os nossos corações para esses irmãos. E não apenas dar alguma coisa, mas dar de si, do seu sentimento. Carinho, atenção, ouvir a pessoa, envolvê-la com nossas vibrações, né? É a beneficência íntima que Emmanuel nos chama a atenção. Ele fala uma coisa interessante. Às vezes a gente fala assim, bom, eu nem posso fazer isso, porque eu não tenho nem como dispor de nada material. Ele fala assim, se você não tem nada a dispor de material, dê um jeitinho. Fale com os seus amigos. Procure arranjar. E nunca diga que foi você que procurou arranjar. Olha que conselho bacana. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não ajudo porque não posso. Agora não tem. Mesmo que a gente não tenha, a gente pode tomar uma providência. A gente pode tentar ver quem tem, né? Vamos ver o que mais que ele nos fala. Ele fala e termina assim, ó. Não nos esqueçamos da beneficência externa, que é a material, que nos irmana uns aos outros nas experiências do cotidiano, mas atendamos à beneficência mais íntima, que ampara sem mostrar-se, erguendo sentimentos e levantando almas. Olha que interessante, gente. Como será que nós temos feito? Que sentimento envolve o nosso coração? Que sentimento o nosso coração expande quando nós damos uma ajuda material? Eu acho essa uma reflexão tão importante, porque
Se a gente for fazer uma coisa dessa contrariado ou indiferente, a pessoa que vai receber, ela vai se beneficiar. Vai, porque ela tá com fome, ela vai comer. Ela tá com frio, ela vai agasalhar. Ela não tem onde dormir, ela terá. Mas, para nós, o efeito é mínimo. Mínimo. Tudo que a gente faz é considerado, porque Deus é muito misericordioso e muito bom. Mas o efeito na nossa intimidade, no nosso ser espiritual, é minúsculo. Minúsculo. Para não dizer quase nada, né? Então, essa é a primeira lição. A gente está acostumado a ouvir essa palavra, beneficência, como ajuda material. Na ajuda material, nós precisamos colocar o sentimento. Então, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer antes da gente ler as duas mensagens. A outra é muito interessante também. Vocês já ouviram alguma frase assim, ó? Ah, isso aí não é comigo, gente. Poder público é que tem que tomar conta disso. Eu não tenho nada a ver com isso. Já escutaram em algum lugar isso? Ou talvez até já tenham dito. Não adianta ficar dando migalhas a esses irmãos em penúria. Isso que você vai dar uma cesta básica não serve para nada, a necessidade deles é imensa. O que vai servir essa cesta? Já escutaram isso? Não tem trabalho, não tem casa, não tem nada. Você acha que uma cesta básica vai resolver? Nem faça isso. Uma outra coisa que às vezes a gente escuta, esses aí são viciados. Se eu for ajudar, o que eu vou conseguir é mantê-los no vício. Estimular o vício e o desequilíbrio neles. São viciados, esses não vou ajudar. Já escutaram isso? Alguma vez? Por que não vão trabalhar, hein? Por que não vão trabalhar em vez de ficar pedindo? Já escutaram? Gente, nós precisamos estar bem, bem atentos para isso, sabe? A gente sabe que o poder público tem responsabilidade. Mas Emmanuel fala na sua mensagem algo muito interessante. Se nós estamos na praia e vendo alguém se afogando, nós podemos socorrer, nós vamos ficar esperando salva-vida? Falar, não, agora eu não vou porque eu vou esperar o salva-vida. Deixa a pessoa morrer. É assim? Ele dá esse exemplo. Então, quando a gente fala, é poder público, eu não tenho nada a ver com isso, é mais ou menos como se a gente estivesse fazendo isso. Vamos refletir. Quando a gente fala assim, isso não adianta nada, é uma migalha perto do que a pessoa precisa. Ele fala assim, consideremos, porém, que se não começarmos as boas obras com o pouco da nossa possibilidade reduzida, nunca aprenderemos a desligar-nos do muito para colaborar a benefício dos outros. Gente, tudo ajuda. E a gente precisa aprender a oferecer o que a gente pode naquele momento, não é? É uma cesta? É uma cesta. Uma cesta básica? É uma cesta básica. Não, mas é só 1 quilo de arroz, é 1 quilo de arroz, é o que a gente puder. Faz diferença. Em relação aos vícios, ele fala uma coisa muito importante. Vou ler as palavras dele para a gente entender bem direitinho. Quem de nós poderá medir a própria resistência ante as provações do caminho e de que modo apreciaríamos a conduta do próximo para conosco se fôssemos nós os caídos em tentação? Amigos, quantos vícios nós ainda temos? Como é difícil se livrar deles. Vícios de pensamento, tão difíceis. A gente luta muito, não é? Todos nós estamos numa fase de luta, de tentativa de sermos melhor. Então, quem somos nós para falar do vício do outro, gente? Seja ele qual for. E como nós gostaríamos de ser tratados, se fôssemos nós os caídos, como Emmanuel coloca. Então, isso nós temos que lembrar sempre. Em relação ao trabalho, ele fala uma coisa muito interessante, fala, por que essa pessoa não vai trabalhar? Né? Por que ela não fala que ela quer trabalhar? Ou por que ele fala que normalmente quem fala isso
nunca está disposto a oferecer um trabalho para aquela pessoa. Olha que interessante. Então, eu achei bem importante a gente trazer isso antes da gente ler as nossas mensagens. Uma outra coisa que a gente fica falando assim, será que não é preguiça da pessoa? Será que ela vai mesmo comprar alimento e não vai comprar bebidas? São coisas que nós nunca devemos perguntar. Nós devemos atender a todos que necessitam e que cruzam o nosso caminho, da maneira como nós pudermos. Lembrando sempre de colocar o nosso melhor sentimento. Tem uma coisa que ele fala nessa mensagem também, que ele fala, se a gente faz muita caridade material, que a caridade material poderia não ser o nosso maior objetivo. O nosso maior objetivo é educar o espírito. E ele fala assim, sem dúvida, é obrigação nossa colaborar acima de tudo com a obra educativa do Espírito Eterno. Olha só, mas é importante lembrar que o próprio Cristo se empenhou a alimentar a multidão faminta ao ministrar-lhe as boas novas da salvação. Vocês lembram quando Jesus fez isso? Multiplicou os pães e os peixes? De vez que não há cabeça tranquila sobre estômago atormentado. Não há cabeça tranquila se o estômago está atormentado. Então, eu achei que são considerações importantes para nós pensarmos e refletirmos como a gente tem feito beneficência. E se a gente já usou ou ainda usa algum desses argumentos, que a gente reflita um pouco mais, porque todos nós estamos aprendendo. Então, se a gente falou ontem isso, não tem problema, hoje pode falar diferente. Né? Nós estamos todos na escola de Jesus, todos. Então, cada dia a gente aprende uma coisa, né? Muitas vezes a gente fala por ignorância mesmo, né? Então, sempre é tempo. Que ninguém fique triste se já falou isso alguma vez ou se falou ontem à noite, tá? Dá para mudar, só querer. E colocado isso, nós vamos para as nossas duas mensagens. Eu vou ler uma comentar, vou ler outro comentar. Se começar a demorar muito, eu dou um outro jeito aqui, tá? A primeira mensagem é de Cáritas. Ela foi recebida em Lyon em 1861. Chama-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nessa manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho a dizer-vos: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não nos abandonarão, paciência. Deus existe, e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Eu li em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras lhes tranquilizavam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. E uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo eles que jamais mendigaram a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência. Inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertas.
Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande festim, e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porei todas as boas ações que fizerdes, e levarei a árvore a Deus para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sob minha bandeira. Sede intrépidos, eu vos conduzirei pela vida da salvação, porque eu sou a caridade. Então, esse espírito se coloca como a caridade e sai para fazer um passeio. O que ela viu? O que ela fez? Ela viu e fez o quê? E o que ela nos aconselha a fazer? Gente, nesse passeio ela viu coisas tão tristes, né? Ela viu crianças e mães famintas. Ela viu o desespero dessas mães que não tinham o que comer, as crianças. Ela viu pobres velhos sem trabalho, sem abrigo, atormentados pelo sofrimento, pessoas que não estavam acostumadas a mendigar e estavam sem nada. Quanta tristeza a caridade viu nesse passeio. Quanta tristeza. Mas o que ela fez? Porque se a gente saísse para fazer um passeio matinal, bem cedinho, talvez saísse da onde a gente mora, cada um de nós mora num lugar, e fosse até mais ou menos o centro da cidade, andasse alguns quarteirões, assim. O que será que a gente ia ver? Se a gente chegasse bem de mansinho lá no Paulistano, saísse do Lar Valmeca e desse um passeio pelo bairro, assim, o que será que a gente iria ver? Eu acho que a gente ia encontrar algo muito parecido com o que a caridade descreve aqui nesse seu passeio. Irmãos em necessidade, com frio, com fome, sem abrigo. E o que nós faríamos? Porque eu penso que o primeiro passo é nós termos olhos de ver e de sentir, né? Porque a gente pode sair daqui de onde a gente está e até o centro da cidade sem olhar para o lado, não vamos ver nada, né? Então, enxergar. Uma vez que a gente enxergue, o que ela fez, né? Um espírito iluminado assim, ela tentou inspirar, consolar essas pobres mães, dizendo para elas terem coragem, para elas terem paciência, e elas ouviam, mas elas tinham fome, então elas precisavam de algo naquele momento. Isso muitas vezes é o prato de comida mesmo, né? Não tem coração tranquilo com o estômago atormentado, como o Emmanuel nos falou, né? Então, o que ela resolveu fazer? Não só por esses que ela viu, mas por todos. Ela fala assim, ó, coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles. E vou a toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Então, esse espírito fez isso. Inspira a todos nós bons pensamentos e o desejo de ajudar. Só que jamais vai nos dizer o que fazer. Jamais. Porque um espírito superior nunca nos fala, faça isso, faça aquilo.
a gente perderia o mérito. A gente tem que olhar, sentir e decidir e fazer. Não é? Ela diz assim, ó, não vos digo o que fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações, pois se eu ditasse, não teriam o mérito. E ela termina dizendo, se eu peço, eu também dou muito, e nós sabemos os efeitos da caridade em nós mesmos. Já comentamos sobre isso, a alegria que a gente sente quando a gente pratica a beneficência íntima, como chama Emmanuel, que a gente oferece mais do que aquilo que é material. Coloca naquilo a nossa compreensão, o nosso amor, a nossa piedade, a nossa gentileza, a nossa gentileza. Não só nas palavras, viu, gente? Porque a palavra, ela pode ser doce, bem doce, mas a gente tem que lembrar que nós somos espíritos e que nós vibramos. Então, isso precisa ser algo do coração. Porque se a minha palavra for doce, mas o meu sentimento for difícil, o outro é espírito também, ele capta. Não serve. Então, ela fala que ela pede, mas que ela dá muito. Ela dá uma árvore cheia de flores, cheia de frutos, né? E eu vou até ler esse último parágrafo, que é muito bonito. Mas se peço, também dou, e muito. Na verdade, quando a gente faz alguma coisa para alguém, o outro é beneficiado, mas o mais beneficiado somos nós. Todos nós temos aí experiências para contar nesse sentido, não temos? Todos nós. Nós recebemos muito mais quando a gente faz por alguém. Ela oferece a árvore e que todos vós podeis saciar-vos. Veja como é bela, está carregada de flores e de frutos. E olha que interessante, a beneficência é inesgotável. Eu vou lá, pego para mim as flores e os frutos, para mim. No lugar, nascem novos, nascem outros, porque a beneficência é inesgotável. E ela fala uma coisa importante, ela termina dizendo, sede intrépidos. Sede intrépidos. Eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. A mensagem linda, gente. Que passeio, né? Quanta lição nessa mensagem. Gostei demais, achei muito, me tocou bastante, né? E a segunda mensagem é importante também, é de Cáritas também, né? Ela faz uma diferença bem importante entre caridade e esmola. É mais ou menos a beneficência externa e a beneficência íntima. Ela é um pouco longa, eu vou ler alguns trechos e outros eu vou contar para vocês, assim, sem ler. Deixa eu ver que oração, para não se perder. Isso. É de Cáritas também. Também foi dada em Lyon, tá? Há muitas maneiras de fazer a caridade, que tantos de vós confundem com a esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, quanto para o que o recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e além disso se disfarça de tantas maneiras. A caridade, ela cita aqui um outro tipo de caridade, que nós vamos estudar melhor mais para frente, pode ser praticada entre colegas e amigos, quando a gente é indulgente, uns para com os outros, perdoando mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar,
sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma forma de caridade. Então, aqui ela faz uma diferença entre esmola e a caridade, né? Dizendo que a indulgência, o perdão, o cuidado para não ferir o amor próprio do outro, são formas de caridade. A gente não querer impor a nossa opinião, né? Porque nós, que estamos ligados à doutrina já há algum tempo, nós compreendemos alguma coisa. Mas por quê? Porque os espíritos são tão pacientes com a gente, né, gente? Eles falam milhões de vezes a mesma coisa, a gente vai lá e erra no mesmo lugar, eles falam outra vez. Jesus nos acolhe sempre. Em todos os erros nossos, eles têm maior paciência com a gente, né? E quando a gente se relaciona com pessoas que não sabem ainda, que não tiveram a mesma oportunidade, a gente fica tão impaciente, né? Não tem paciência, ou a gente quer que a pessoa aprenda em 1 minuto o que a gente levou 5 anos para aprender. E isso nós precisamos pensar direitinho também, né? Nós não podemos exigir do outro o que a gente não fez. Isso é falta de caridade. Quantas vezes no nosso lar a gente exige isso? Eu quero que o outro vá onde eu não fui. Não é possível. Falta total de caridade. Então, pensemos como a gente tem procedido, né? Aí ela vai dar um exemplo bem interessante de caridade. Ela vai falar, eu vou ler que vai dar tempo, e a gente vai comentando. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus quando sabem aceitar as suas misérias, sem murmurações, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Então, ela vai dar o exemplo aqui do que é fazer a caridade para os pobres. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de damas de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Trabalham rápidas, bem rápidas. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos estão radiantes e como seus corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas veem aproximar-se o inverno, que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte de seus utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que nesse inverno sofrerão frio e fome. Penso que é sentir frio e fome, gente. Mas tende paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras mais afortunadas que vós. Elas se reuniram e confeccionam roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo, Deus não é justo, pois é esta a expressão comum dos vossos períodos de sofrimento, então vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operários dos pobres. Sim, era para vós que elas trabalhavam assim. E vossos murmúrios se transformarão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegarem de todas as partes. Os homens que participam dessa sociedade oferecem também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela, que as pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes ainda, sem medo de nos arriscarmos, que essa moeda não lhes faltará. Gente, então, olha que exemplo. Mulheres que se reúnem, fazem as roupinhas e doam para aquelas que não têm.
né? Os bons espíritos estão sempre a inspirar essas pessoas, estão sempre a lhes fazer companhia. E eu acho interessante quando ele fala assim: vamos providenciar uma outra clientela para vocês, mais pessoas necessitadas, porque a caridade é o amor em movimento, movimenta todas as nossas energias e faz muito mais bem para quem fez do que para quem recebeu, né? Nós temos exemplos de trabalho de caridade no lar e todos nós temos uma história para contar de muita alegria, não é? Quando fizemos, colocando todo o nosso sentimento e todo o nosso amor, não é? E, para terminar, eu só quero citar uma mensagem que chama Caridade, a Meta. Essa é de Joana de Ângeles, gente. Olha só o que ela fala. A caridade é algo maior do que o simples ato de dar, só para nós reforçarmos isso bastante. A gente sabe disso, todos nós sabemos, né? É preciso que a gente sinta. E nós já estamos numa fase que a gente começa a sentir, né? Uns mais, outros menos, mas a gente já sente. Certamente, a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que lhe sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente. Qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. Eu acho que se a gente hoje sair daqui com essa reflexão, tá excelente. Em tudo que eu for dar, para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, o amor precisa estar presente. Se eu não tenho o amor construído em mim, se ele está em construção, porque estamos todos aprendendo, ofereçamos gentileza, bondade, piedade, o melhor que nós tivermos. Quando a gente for para uma ação de caridade assim, que a gente faça muitas preces e peça para esses espíritos responsáveis por esses trabalhos que nos envolvam, que nos amparem, para que a gente possa oferecer o nosso melhor. Como ela fala aqui, os espíritos estão sempre a auxiliar, sempre a ajudar. Então, que a gente peça, para que a gente vá com a nossa melhor vibração, né? Eu não tive oportunidade de distribuir as marmitinhas que alguns irmãos estão distribuindo, né? Deve ser uma alegria para essas pessoas ter a oportunidade de oferecer um alimento e colocar nesse alimento todo o seu amor, toda a sua compreensão. Muitas vezes é preciso colocar toda a paciência, gente. Porque eu lembro que quando eu ia no Jardim Paulistano, no café da manhã, logo no começo, por extrema inexperiência minha, me aborrecia quando a pessoa entrava na fila 2 vezes. Veja que ignorância. A pessoa que está com fome, ela entra 2 vezes, fica brava com ela. Como assim? É claro que precisa ter uma disciplina, tudo, mas até para isso, a nossa vibração tem que estar lá em cima. A gente pode corrigir, sim, colocar as regras, mas qual que é a nossa vibração? Porque a minha, vou ser sincera para vocês, naquela época, era de indignação. Olha que inferioridade espiritual horrorosa, né? Ainda bem que a gente vai aprendendo, vai melhorando, vai se conhecendo melhor, né? Tem só mais um pedacinho aqui que eu gostaria de dividir com vocês. Ela dá vários exemplos que são bem interessantes. Ela fala assim, ó, você pode repartir moedas a mãos cheias. Todavia, se não tiver o sentimento de amizade em relação ao carente, não terás alcançado a essência da caridade. Você pode dar quanto você quiser de dinheiro. Quanto você quiser. Se não tiver um sentimento de amizade ali, o outro recebeu, mas você não transformou nada em você. Ela fala assim, ó, você pode repartir tecidos e agasalhos com os desnudos. No entanto,
se não lhe ofertares compreensão e afabilidade. Permanecerás na filantropia, só está dando. Você pode atender aos enfermos com medicação valiosa. Entretanto, se você não adicionar ao gesto a gentileza fraternal, estarás apenas, olha só, desincumbindo-se de algo de pequeno monte. Ofertarás o pão aos esfomeados, contudo, se você não os ergueres com palavras de bondade, não alcançará o sentido real da caridade. Olha só, para a gente terminar. Distribuirá haveres e coisas com os desafortunados do caminho. Não obstante, sem o calor do teu envolvimento emocional em relação a eles, não atingirás o fulcro da virtude superior. Caridade, pois, é a meta. É a meta, porque nós estamos todos aprendendo, né? E a gente aprende fazendo. Não apenas estudando, mas fazendo, né? Então, que a gente se anime a fazer, né? Que a gente, nesses tempos em que tantas pessoas estão necessitadas, né? Que a gente aprenda a fazer, né? Que a gente faça com o nosso sentimento, com o nosso carinho, com o nosso amor. Foram essas, meus amigos, as reflexões que eu fiz em relação a esse tema. Vamos ver aqui se temos algum comentário. O boa noite amoroso de todos esses amigos, né? Algum comentário, queridos? Não? Está tudo certo? Bom, se não tivermos comentários, nós vamos passar então para as nossas vibrações, né? Para a fluidificação da nossa água, para a nossa prece final. A gente reflita bastante sobre essas duas mensagens de hoje, tá bom? Fechamos os nossos olhos. Vamos pedir a esses espíritos generosos e amigos que nessa noite ofereçam para nós as energias do mais alto, retirando de nós as energias mais densas, mais difíceis. Possamos cada um de nós, nesse momento, receber o nosso passe, nos comprometendo a manter em nós essas energias salutares. Que a nossa água possa ser fluidificada para ser mais um recurso para todos nós. E que nesse momento o nosso coração possa expandir as nossas melhores vibrações. Esses espíritos generosos que nos cercam nesse momento, com certeza irão ampliá-las muito e oferecê-las a todos aqueles a quem nós nomearemos, a todos os lugares que nós citaremos. Realizemos então, queridos amigos, esse exemplo, esse exercício de caridade. Vibremos pela paz no nosso planeta, pela regeneração da Terra. Vibremos pelo Evangelho de Jesus, para que ele seja norma de conduta em todas as mentes, em todos os corações. Vibremos intensamente
por todos os nossos irmãos que estão desencarnando em decorrência da pandemia, que as equipes espirituais socorristas possam ampará-los, que as equipes terrenas possam receber amparo e proteção também no exercício de suas atividades, que todos os familiares que perderam seus entes queridos possam ser também amparados. Vibremos pelos nossos amigos, vibremos pelos nossos inimigos, por todos os nossos familiares, pelos nossos lares. Vamos vibrar nesse momento por alguém especial para nós, que esteja necessitando de nossas vibrações, e possamos trazer essa pessoa até a nossa tela mental e envolvê-la com vibrações muito luminosas, muito suaves. E finalmente, queridos amigos, vibremos intensamente por nós mesmos, pelo nosso aperfeiçoamento moral. Jesus, Mestre amoroso, agradecemos imensamente a oportunidade dessa noite, de estarmos reunidos em Teu nome, em torno de ensinamentos tão preciosos aos nossos espíritos. Pedimos que essa equipe de amigos espirituais que nos acompanhou possa nos ajudar em nossas reflexões e em nossas ações. Agradecemos imensamente tudo o que recebemos nesta noite e pedimos, humildemente, para sermos dispensados na paz do Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. Bom, amigos, eu agradeço imensamente. Essas reflexões foram muito importantes para mim. Eu espero que tenha ajudado, né? Um enorme abraço, muita saudade de todos vocês e mais uma vez, muita alegria por nós estarmos juntos, envolvidos pelo Cristo e pelos bons espíritos. Tenham todos uma ótima noite. Até breve. Um grande abraço para todos.